Olá pessoal, tudo bem? Sou o Clóvis de Vivo, consultor de Food Services, para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o custo alimentar. É um assunto bastante delicado, é um desafio para os nutricionistas, os nutricionistas dos restaurantes conseguir controlar esse custo que pode significar o resultado ou prejuízo do restaurante. Vamos falar alguns conceitos antes de falar efetivamente como a gente consegue reduzir, controlar melhor esse valor. Existem algumas empresas que controlam esse custo com base nas compras, ou seja, a partir do momento em que os insumos entram no restaurante e são lançados nos estoques, já é considerado um custo alimentar. Agora, existem outras empresas que consideram o custo no conceito mais clássico, que é chamado de CMV ou CPV, ou seja, o custo da mercadoria vendida ou o custo do produto vendido, que é considerado quando eu sirvo a refeição e aí efetivamente eu dou baixa no estoque deste consumo dos insumos conforme a ficha técnica. Mas independente desses dois conceitos, a gente tem que trabalhar na diminuição do consumo e do uso dos insumos que vai ocasionar o custo. A gente olhando para o resultado no restaurante, pelo demonstrativo do resultado, que é uma visão contábil, mas hoje em dia a nutricionista, o gestor tem que ter esse conhecimento também financeiro, contábil, para poder saber se o seu restaurante está dando resultado ou prejuízo. Nós podemos destacar que a primeira linha do DRE é o faturamento bruto. E nesse caso é tudo que eu vendo, são todas as refeições que eu sirvo ou algum outro alimento, uma lanchonete que eu possa ter no restaurante. Então a primeira linha do DRE é o faturamento bruto. Logo em seguida vem os impostos, né? Todos nós temos que pagar os impostos e as empresas também. E aí o que sobra é o faturamento líquido. Então, com base nesse faturamento líquido, que a gente tem que começar a analisar o quanto que é o meu custo alimentar em relação a isso. Então, logo em seguida do faturamento líquido, vem o custo alimentar, que é o custo variável. Pode chamar alguns nomes diferenciados, isso pode variar, mas o importante é os insumos, tudo que eu comprei para elaborar a refeição vem logo em seguida. E esse custo, pessoal, esse custo alimentar, ele deve ficar entre 35% a 50% sobre o faturamento líquido. Então, tudo que eu gasto para produzir a minha refeição, que está na ficha técnica, que algumas operadoras colocam também ali os descartáveis, isso não pode ultrapassar 50%. Então, de 35% a 50%. Depois dessa linha, que a gente está falando do demonstrativo resultado, vem a mão de obra. A mão de obra também não pode ultrapassar 35%. Tem que ficar entre 25% a 35%. E a última linha do demonstrativo do resultado, até eu apurar meu resultado, é as despesas operacionais, que não podem ultrapassar 12%. Essa é uma visão que pode variar de empresa para empresa. Mas se você somar os percentuais todos máximos que eu falei, vocês vão ver que a margem do restaurante é muito estreita, é muito apertada. Então, como o custo alimentar pode ser até 50% de todos os meus custos, é onde a gente tem que focar os nossos principais esforços, né? Então, nesse vídeo, eu vou dar aqui 8 dicas, né, para que vocês consigam reduzir o consumo dos insumos. Significa que vai reduzir o valor do custo alimentar para poder gerar mais resultado. Se você não conseguir fazer esse controle muito bem, provavelmente você vai ter um prejuízo no seu restaurante. E se você tem um percentual acima de 50% desse custo alimentar, você quase provavelmente vai ter um prejuízo. Se você, nutricionista, não tem noção desses números, peça ajuda para o pessoal administrativo, mas é muito, muito importante que você saiba essas relações que eu acabei de falar. Qual é o percentual
do meu custo alimentar em relação ao faturamento líquido, qual é o meu percentual da mão de obra e qual é o meu percentual de despesa operacional. Isso é importante, né? Hoje em dia, a nutricionista ela tem que saber muito mais do que somente preparar o cardápio, fazer uma alimentação com segurança alimentar. Ela tem que entender dos resultados do restaurante. Então, precisa saber. Se você não sabe esses percentuais, já corra atrás agora mesmo, a partir desse vídeo, pergunte para quem conheça, pergunte para o pessoal da contabilidade do restaurante para saber esses percentuais. Porque com base nessas informações que você vai agir com mais força para diminuir. Então, pessoal, antes de eu começar a falar das dicas, eu vou fazer aquelas solicitações de sempre, para que vocês deixem os comentários no vídeo, deem um like, marquem o sininho para saberem sempre quando eu comentar, programar vídeos. E agora, pessoal, no canal tem uma opção de comunidade, onde você pode escrever para mim e para todo mundo que acessa o canal, ideias, sugestões, dúvidas. Então lá quando você entrar no canal vai ter lá uma opção comunidades, que é para a gente estar se comunicando e escrevendo. Ok, pessoal? Então vamos lá agora para começar a falar quais são as minhas dicas para reduzir o custo alimentar. A primeira sugestão é um controle efetivo do estoque. O estoque é onde estão todos os insumos e onde está o meu capital, né? O meu investimento do restaurante. Então, nós temos que pesar todo o recebimento dos insumos que são cobrados pelo fornecedor por peso. Vocês vão ter algumas surpresas que vão poder colaborar na redução do custo alimentar. Então, pesem sempre tudo. Meçam as temperaturas dos recebimentos dos insumos, né, que necessitam desse tipo de controle, para evitar que você receba um insumo que logo em seguida você vai perder por ter estragado alguma questão devido ao acondicionamento no transporte. Você precisa realizar os inventários semanalmente para reforçar o conceito do PVPS, né, para não perder produto por data de vencimento. O que eu sempre falo também, a chave do estoque precisa estar em poder de uma pessoa só ou de 2 pessoas no máximo. O estoque não pode estar aberto para possível evasão. Tem que monitorar a temperatura das câmeras de congelamento, porque se alguma apresentar problemas, né, de manutenção, você corre o risco de perder insumo e geralmente a proteína, que é um custo maior, elevado. E utilize o procedimento das requisições diárias, ou seja, com base na ficha técnica, você vai saber quais e quantos insumos você vai usar para preparar a refeição e aí você vai separar eles e deixar já na cozinha. Isso que garante que o consumo dos insumos será exatamente conforme o planejamento. Então, é importante também. Importante confirmar com o planejamento, né, com a área de planejamento, o número dos efetivos previstos para cada refeição. Porque esse número ele é base para que o pessoal de compras efetue as compras para o seu restaurante. E como a gente sabe que pode ter uma variação, se você não atualizar constantemente esse número, compras pode providenciar um volume maior do que necessário de insumos para você. Então, sempre atualize o número dos efetivos. A segunda dica, né, orientação, trabalhe com o cardápio inteligente ou sazonal. Ou seja, alinhe com a área de planejamento qual que é o melhor cardápio dentro das características do cliente. A gente sabe que o planejamento às vezes faz um cardápio um pouco padronizado, mas cada cliente tem a sua particularidade. Isso é importante para evitar que você receba insumos que não é do agrado do cliente e consequentemente, você vai ter um problema de aceitação da refeição. Verifique a capacidade de produção dos seus equipamentos com o cardápio do dia. Se você tiver uma pressão sobre os equipamentos disponíveis, né, em relação ao cardápio, você vai ter uma possibilidade de uma produção incorreta e, consequentemente, sem qualidade, gerando uma sobra limpa ou resto ingesta. E o terceiro, na questão do cardápio, é não utilize insumos sazonais, que podem pressionar os custos de abastecimento. Então, se tem um insumo
que não está. A terceira dica, que eu acho que é uma das mais importantes, é o controle da gramagem. Sem dúvida, a proteína é um insumo com maior peso no custo alimentar. Portanto, realizar um controle sobre o mesmo é fundamental. Vejamos algumas orientações que eu posso passar. Esteja sempre acompanhando o colaborador que está porcionando a proteína in natura, geralmente o açougueiro. Ele precisa respeitar a gramagem que está definido no contrato, né? Não cortando, né? Não bifando, não porcionando a maior in natura. Isso para aqueles que não usam ainda o pré-processado. Então, o porcionamento lá no açougue, pelo colaborador, na gramagem que está no contrato é super importante. Treine os colaboradores que estão porcionando durante o atendimento, para que ele não sirva o cliente a uma quantidade superior ao que está no contrato também. Então, o colaborador tem que ser treinado quanto a isso. Uma dica que eu falo é deixar um prato, né, com a proteína, com a quantidade da proteína do dia na rampa de atendimento, como uma forma de orientação do cliente. Assim, ele evita também estar discutindo ou questionando o colaborador. Então, deixa um prato lá com as quantidades referentes à porção do dia. E procure oferecer uma proteína alternativa com menor custo para que o cliente consuma mesmo, ao invés do principal. Eu não estou falando aqui em substituir a proteína do prato principal, e sim oferecer uma adicional ao cardápio do dia, para ver se a gente consegue fazer com que o cliente migre para essa outra proteína. Por exemplo, um macarrão, um ovo, né? Isso pode ser um fator interessante. A outra sugestão é eliminar a sobra limpa. Tudo que produzimos e não é consumido, respeitando as regras da segurança alimentar, é dinheiro jogado fora. Portanto, a gente não pode produzir mais do que necessário. Como fazer isso? Utilize o mapa da produção para definir o que, quanto, quando, quem e onde deve ser produzida a refeição. Dessa forma, você vai produzir exatamente o que precisa, na hora certa, com a qualidade certa. Utilize o conceito da produção puxada. O que é isso? Quem deve falar para o cozinheiro produzir mais ou menos é quem está lá no salão vendo o fluxo. Geralmente a gerente. Então ela vai saber se aquele dia teve mais fluxo de clientes ou menos, e ela que vai falar para o cozinheiro produzir mais ou menos. Utilizar os equipamentos adequados e produtivos para evitar desperdício, né? Vou falar um pouquinho mais para frente de equipamento, mas um grande exemplo é o forno combinado. E, se possível, também tente usar um sistema informatizado que informe lá para o cozinheiro ou para a cozinha o número dos clientes que já entraram no salão. Porque dessa forma ele já vai saber o quanto que já entrou e o quanto ele vai precisar entrar também. Isso vai ajudar no cadenciamento. E, por fim, se você puder usar o Cook Shield, regenerando somente conforme a necessidade, você vai minimizar ou praticamente eliminar a sobra limpa. Então o Cook Shield é bastante importante nesse sentido. Bom, outra orientação é eliminar o desperdício. Desperdício é jogar dinheiro fora. Então é um item que podemos dizer que, né, jogar dinheiro pelo ralo. Então, quando falamos em desperdício, estamos falando desde dos itens que estavam no estoque, manipulação de produção, resto ingesta, sobra limpa, etc. Como é que a gente consegue aí controlar os desperdícios? Primeiro, ter um controle rígido do PVPS. Não podemos bobear nisso, né? Itens que estão para vencer próximos têm que ser utilizados. Então, faça isso no estoque. Vamos reutilizar cascas, talos, etc. Tudo que é possível para a produção de outros alimentos sobremesa. Muitos insumos, o poder nutritivo estão nas cascas, caules. Então, essa é uma boa forma de reduzir os custos. Tem um indicador de gestão de resíduos para que você saber aonde efetivamente no restaurante está ocorrendo o maior desperdício. Então, se possível, por área, saber o quanto eu estou desperdiçando nas folhas, na salada, ou na cozinha, na cocção de proteínas. Então, se eu tiver um sistema de indicadores de resíduos, é fundamental.
e fazer campanhas junto ao cliente quando o resto de ingesta é muito alto, ok? Outra orientação é utilizar equipamentos eficientes e com a manutenção em dia. Hoje a cozinha 4.0 é um assunto atual, mas se puder implantar no seu restaurante, ótimo. A ideia é que a tecnologia possa ser cara, não está muito certo, uma visão um pouco errada. Os equipamentos modernos, eles são mais produtivos e a médio prazo eles se pagam. Então, utilize fornos combinados. A gente orienta e entende que para usar forno combinado, você precisa ter pelo menos umas 200 refeições dia, para que eles sejam produtivos e possam se pagar. Com o forno combinado, as proteínas têm uma menor perda de gramagem, o arroz tem um maior rendimento, então a médio prazo ele já se paga. É importante ressaltar que os equipamentos precisam ter seus acessórios na variedade e quantidade necessária, principalmente o forno combinado. Então não adianta ter só o forno combinado e não ter os respectivos acessórios corretos e nas quantidades corretas. E a manutenção preventiva deve ser obrigatória. Trabalhar com equipamentos calibrados vai gerar uma produção sem padronização e, com certeza, perdas. Outra orientação, importantíssima também, é ter a equipe comprometida. A gente sabe, né, pessoal, que quem faz acontecer tudo no restaurante são os colaboradores. Portanto, eles precisam estar sempre motivados, treinados e comprometidos. Como é que eu consigo isso? Treinamento sempre, né? E o treinamento do sentimento de dono. O que é o sentimento de dono? Para que eles se sintam parte do problema e parte da solução. Que eles sintam na pele todos os desafios dentro do restaurante. Também vão compartilhar os indicadores com eles, né? Aquilo que não pode ser cobrado, não pode ser medido, né? Então, precisamos deixar os indicadores à vista. E os colaboradores, eles precisam ser multifuncionais, né? Quando todos têm o conhecimento dos processos dos restaurantes, eles sabem fazer a sua parte e o quanto é importante para não prejudicar a parte do colega. Também atue com o conceito do ver e agir com os colaboradores. Se você identificar algum desvio do procedimento que ele está fazendo, já oriente na hora, né? De forma que já corrija esse desvio. Peça sempre apoio à área do RH, claro, para ajudar vocês nos treinamentos. Outra orientação são os indicadores de gestão à vista. Aquilo que não pode ser medido não pode ser cobrado, como eu falei antes. Portanto, os indicadores são fundamentais. Mas eles têm que estar em local onde todos os colaboradores possam analisar diariamente. Não adianta ter indicador dentro da sala da nutricionista. Eles têm que todo dia conviver com esses indicadores. E quais que eu sugiro? Os principais. A gramagem prevista em contrato versus a gramagem realizada. Como é que eu calculo isso? É o total das proteínas que eu utilizei na produção, né, da refeição, dividido pelo número de efetivos, de clientes que se alimentaram ou passaram no restaurante naquele dia. Então, aí você vai saber o quanto você está dando de gramagem. Sobra limpa orçada por sobra limpa realizada. O cálculo é você pegar todo o peso da sobra limpa e também dividir pelos números dos clientes efetivos. Vai te dar lá o quanto de gramagem de sobra limpa está sendo jogado fora. E o terceiro e último é o resto ingesta previsto pelo resto ingesta realizado. Também, como é que é o cálculo? É a divisão de todo o peso do resto ingesta pelo número de clientes que passaram no dia. Então, pelo menos uma vez por semana, você tem que fazer uma reunião de DDS e discutir esses números com os seus colaboradores. Mas a análise e acompanhamento do nutricionista tem que ser diário, ok? Bom, pessoal, essas foram as minhas orientações e sugestões para vocês. Eu não tenho dúvida alguma que vocês conseguindo fazer pelo menos uns 2 ou 3, vocês vão reduzir aquele percentual do custo alimentar sobre o faturamento líquido. Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma orientação,
detalhamento maior de cada item, deixe um comentário aí no vídeo, deixe o seu e-mail, que eu, com o maior prazer, vou ajudá-los. Obrigado, pessoal, e se cuidem.